Imagine uma tela tão vasta que só pode ser vista do céu. Gravada na terra árida, figuras colossais se espalham pelo deserto. Estas são as linhas de Nazca, um testamento à engenhosidade e um enigma para todas as eras. Por séculos, esses geóglifos têm intrigado arqueólogos, historiadores e sonhadores. Seriam mapas astronômicos, caminhos sagrados ou algo ainda mais profundo? Hoje, viajamos ao coração desse mistério duradouro. Prepare-se para ser cativado pelo fascínio enigmático das linhas de Nazca. As linhas de Nazca são mais do que antigos desenhos. São um testemunho da visão de uma civilização que prosperou séculos atrás. Criadas pelo povo Nazca entre 200 a.C. e 600 d.C., esses geóglifos representam um tributo silencioso ao seu legado. Usando ferramentas simples, os Nazca removeram cuidadosamente as pedras escuras da superfície para revelar a areia mais clara, criando contrastes impressionantes que perduram por milênios. Algumas linhas se estendem por quilômetros, enquanto outras formam padrões complexos de animais, plantas e formas geométricas. Seu verdadeiro propósito permanece envolto em mistério, continuando a nos intrigar e inspirar. As linhas de Nazca estão gravadas na Pampa Colorada, um vasto planalto desértico no sul do Peru. O clima árido preserva essas linhas rasas, que têm em média apenas alguns centímetros de profundidade, mas são visíveis do céu. Mais de 800 linhas retas e 300 figuras geométricas cruzam o deserto. Sua precisão um testemunho da compreensão da geometria pelos Nazca. Mas são as figuras de animais, macacos, pássaros, aranhas, que realmente capturam a imaginação. Esses desenhos transformam a paisagem árida em uma galeria de arte antiga. Os Nazca eram hábeis agricultores, artesãos e astrônomos que floresceram neste ambiente hostil. Seus sofisticados sistemas de irrigação e cerâmica requintada revelam uma cultura profundamente conectada à Terra. As linhas de Nazca, criadas ao longo de séculos, foram um esforço coletivo transmitido através de gerações. Alguns acreditam que eles usaram ferramentas simples como estacas e cordas. Outros sugerem técnicas de levantamento mais avançadas. Independentemente do método, a escala e a precisão das linhas de Nazca continuam a assombrar. A escala das linhas de Nazca é impressionante. Algumas figuras se estendem por centenas de metros, visíveis apenas do ar. Em pé, no chão do deserto, você veria apenas depressões suaves. Sua verdadeira grandeza é revelada de cima. Como uma civilização sem voo concebeu obras tão monumentais? O povo Nazca possuía uma compreensão extraordinária de escala e proporção, traduzindo sua visão em uma tela colossal. Mas a pergunta permanece: por que criar esses geóglifos enormes, sabendo que sua glória total só poderia ser vista do céu? A resposta continua a nos escapar. A precisão das linhas de Nazca é tão desconcertante quanto sua escala. Linhas retas percorrem quilômetros. Figuras geométricas são renderizadas com precisão surpreendente. Algumas teorias sugerem grades, cordas de medição ou alinhamentos astronômicos que guiaram sua criação. Os Nazca possuíam conhecimento avançado de astronomia e geometria, ou desenvolveram essas técnicas de forma independente, impulsionados pelo desejo de expressar sua compreensão do cosmos. Alguns acreditam que as linhas de Nazca serviram como marcadores astronômicos, mapeando os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. A arqueóloga Maria Reich descobriu que certas linhas se alinham com solstícios e equinócios, marcando pontos-chave no ano solar. Figuras como o macaco e a aranha podem representar constelações, conectando os mitos de Nazca ao céu noturno.
Talvez esses geoglifos fossem uma maneira de trazer o reino celestial para a Terra. Além da astronomia, as linhas de Nazca podem ter desempenhado um papel vital em rituais e cerimônias. Imagine procissões de sacerdotes e adoradores percorrendo esses caminhos sagrados, invocando os espíritos da terra e do céu. A água, escassa na região, era central em seus rituais. Alguns acreditam que as linhas foram criadas para apaziguar os deuses e garantir a fertilidade. Caminhar pelas linhas pode ter sido uma maneira de se conectar com o divino e unir a comunidade. A verdadeira natureza desses rituais permanece um mistério, mas seus ecos permanecem no vento do deserto. Além de alienígenas, outras teorias abundam. Alguns veem as linhas como calendários astronômicos, outros como guias de irrigação ou caminhos sagrados. Os Nazca podem ter acreditado que esses geóglifos os conectavam ao divino, garantiam colheitas ou homenageavam ancestrais. Apesar da investigação científica, o verdadeiro propósito das linhas de Nazca permanece indefinido. Sejam calendários, rituais ou arte, eles representam um testemunho da curiosidade humana. O enigma das linhas de Nazca continua a inspirar admiração e maravilha. Pesquisas recentes revelam que as linhas de Nazca desempenharam um papel multifacetado, espiritual, ambiental e social. Cerâmica e têxteis espelham motivos de geoglifos, mostrando que as linhas estavam entrelaçadas na vida cotidiana e na identidade. Oferendas cerimoniais encontradas ao longo das linhas sugerem que elas foram usadas em rituais para apaziguar os deuses e manter o equilíbrio. Os Nazca não apenas criaram esses geóglifos, eles interagiram com eles, percorreram seus caminhos e os tornaram parte de seu mundo. As linhas são mais do que símbolos, elas são o legado das crenças e aspirações de uma cultura. Apesar de décadas de pesquisa, as linhas de Nazca permanecem um enigma. Seu significado e propósito precisos ainda são desconhecidos, perdidos nas areias do tempo. À medida que novas tecnologias revelam geoglifos ocultos, nos maravilhamos com a engenhosidade dos Nazca e o mistério duradouro de suas criações. As linhas de Nazca nos lembram de nossa busca incessante por conhecimento e o poder da imaginação humana. As linhas de Nazca são um testemunho do poder duradouro do mistério. Elas nos convidam a olhar além do familiar, a abraçar o desconhecido e a reconhecer a vastidão do que ainda temos que compreender. Num mundo cada vez mais definido por respostas concretas e maravilhas tecnológicas, as linhas de Nazca nos lembram que alguns enigmas podem nunca ser totalmente resolvidos. E talvez essa seja a sua maior dádiva. Esses geoglifos enigmáticos, gravados na própria estrutura do nosso planeta, servem como um lembrete pungente da natureza efêmera da existência humana. Civilizações surgem e desaparecem, suas histórias perdidas nas areias do tempo, mas suas criações perduram, sussurros de um passado distante ecoando através das eras. As linhas de Nazca nos desafiam a contemplar nosso lugar na grande tapeçaria do tempo e a considerar o legado que deixaremos para trás. Ao contemplarmos essas figuras enigmáticas, somos deixados a ponderar os mistérios que elas guardam. Seriam mapas celestes, guiando viajantes antigos pela vasta extensão do deserto? Seriam caminhos sagrados, conectando o reino terreno à esfera celestial? Ou seriam simplesmente expressões de brilho artístico, um testamento à criatividade ilimitada do espírito humano? As respostas, envoltas na névoa do tempo, podem nos escapar para sempre. Mas a busca para desvendar seus segredos, para decifrar sua linguagem silenciosa, continua a inspirar admiração, espanto e um profundo senso de conexão com as gerações que vieram antes de nós.
As linhas de Nazca são um enigma atemporal, um legado gravado não apenas na Terra, mas na própria estrutura da nossa imaginação coletiva.